em várias regiões do Brasil. E agora é o momento onde nós estamos junto aos nossos clientes, que são grandes agricultores, muito tecnificados, definindo adubação, né, definindo manejo de sistema. E, claro, né, soja, milho é um sistema muito comum no Brasil, provavelmente bem comum na realidade da maioria de vocês. Então, a gente vai conversar sobre isso aqui. E claro, alguns conceitos, a maioria deles, eles se aplicam a praticamente todas as culturas, né? A gente vai estar falando aí de fertilidade do solo. Então, existe a possibilidade do manejo de sistemas, né? Mas o mais importante é entender os conceitos para que você consiga fazer uma adubação para a safra de soja que está se aproximando, né? Que essa safra de soja consiga performar bem, ou até que você possa fazer uma adubação de sistema e já fornecer os nutrientes para a cultura do milho também, mas fazer isso com critério para aumentar o resultado dos clientes, dos agricultores, né? Então, foi pensando nisso o nosso objetivo aqui. Aí eu vou abrir agora para vocês a nossa apresentação, tá? Vocês fiquem à vontade aí para me interromperem, para fazerem perguntas. Tudo bem? Combinado assim, meus amigos? Combinado. Beleza, combinado. Então tá bom. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Augusto, 100%. Ótimo. Eu não vejo aqui a cara de vocês, tá? Eu só consigo ver aqui a minha tela. Então, fiquem à vontade de interromper. Pode fazer pergunta aí a hora que quiser, tá bom? Ok, obrigada. E aí eu vou discorrer aqui então sobre esse tema e vou deixar alguns minutos no final também para que a gente faça perguntas, para que vocês possam fazer perguntas, que a gente possa discutir o tema, tá? Se quiserem deixar as perguntas para o final também, pode ser. Bom, nosso objetivo aqui hoje com vocês, junto com a Produce, é entregar alguns conceitos sobre a fertilidade do solo no sistema soja-milho para que vocês possam ajudar os agricultores a tomar as melhores decisões nesse contexto. E aí, quando a gente fala de fertilidade do solo, é importante, antes de tudo, né, balizar o conceito. Essa senhora aqui é a Ana Primavesi, é uma senhora que trabalhou muito com agricultura sustentável, escreveu bons livros. Fica aqui a recomendação para quem queira estudar. Tem um excelente livro que chama Manejo Ecológico do Solo, tá? Se quiserem anotar aí e adquirir esse livro, é um ótimo livro. E aí, a fertilidade do solo, essa primeira parte da definição do que é fertilidade do solo, eu peguei de um professor da USP. O que é fertilidade do solo? É a capacidade do solo em fornecer os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Ok, esse é o conceito convencional, mas nós sabemos que o solo ele é muito complexo, não é só questão de nutrientes. Então, aí eu trago um complemento da Ana Primavera, que diz que a fertilidade do solo não poderia ser compreendida apenas por suas características químicas, já que é intrinsecamente ligada a fenômenos que também se relacionam a propriedades físicas e biológicas. Por que eu trago isso aqui? Porque a fertilidade ela não vai ser só química, só olhar a análise química. Eu tenho várias situações, casos de agricultores com solos quimicamente semelhantes e com respostas totalmente diferentes, porque a gente precisa considerar outras questões no manejo, além do resultadozinho da análise solo-química, né? O sistema que está inserido, a qualidade da estrutura física do solo, a biologia naquele sistema, as culturas que estiveram ali plantadas, tudo isso vai ser importante na tomada de decisão de manejo. Então, esse é o grande conceito, né? Nós não podemos olhar só a parte química para entender a fertilidade do solo. Esse slide já mostrei para vocês em uma aula, mas eu fiz questão de colocar de novo ele, porque a gente não pode ir para o campo apenas com receitinha de bolo, olhar ali o que tem de
NPK no solo e fazer uma recomendação. É muito raso. A gente precisa, vocês quando estiverem no campo, precisam fazer perguntas para o agricultor. Essas perguntas que vocês vão fazer para o agricultor, que vai possibilitar um bom manejo da fertilidade do solo. É muito importante anotar, leva isso aqui, ó, anota essas perguntas e leva isso. Por quê? Só assim você vai tomar as melhores decisões de manejo. Então, para começar a desenhar manejo, precisa entender qual que é a real situação da fertilidade do solo, qual é a exigência total de nutrientes da cultura. Eu vou passar aqui para vocês a exigência de soja e milho, a marcha de absorção, e aí você entende a dinâmica com que esses nutrientes são absorvidos ao longo do ciclo. Qual é o contexto para desenvolvimento radicular? Se eu tenho um solo compactado, será que a minha adubação vai ser a mesma do que com um solo que tem possibilidade da raiz descer? Quais nutrientes eu vou aplicar, em quais doses, em quais momentos? E aí, para eu entender momento, eu preciso entender marcha de absorção. Qual fonte eu vou utilizar? Essas fontes têm a mesma eficiência? Qual que é a eficiência do meu ambiente produtivo? Então, aqui eu vou mostrar alguns trabalhos que mostram que o mesmo quilo de K2O ou de P2O5 tem diferente eficiência em sistemas produtivos que são mais ou menos eficientes. Isso tem que ser levado em consideração na hora de recomendar adubação. Característica do cultivar, uma cultivar mais rápida, mais curta, altitude, longitude, expectativa de produtividade, a cultura antecessora, o que ela deixa no sistema, quais são os insumos que nós temos disponíveis, né? Quais os insumos que vocês têm aí para trabalhar, que vão ser mais adequados. Bom, é uma visão ampla, tá? Não é receita de bolo. E essas perguntas precisam ser feitas para o agricultor para tomar a melhor decisão de manejo. Como eu disse antes, a fertilidade do solo não é apenas a química. Então, ela também envolve a estrutura física e a biologia. E vocês precisam ter esse olhar amplo, né? Esse olhar a fim de entender de fato o solo como um organismo complexo. E uma das primeiras coisas que é importante fazer esse diagnóstico, e aí eu sugiro que vocês tenham esse equipamento, pode ser um Penetrolog, que é um equipamento mais sofisticado, né, digital, ou um penetrômetro convencional, né, simples, para que quando o solo estiver em capacidade de campo, ou seja, quando o solo tiver uma certa umidade, para que vocês possam fazer esse diagnóstico nos talhões dos agricultores. Entender como é que está a compactação desse solo. E a compactação ela é importante para o manejo de fertilidade. Então, o oxigênio ele é um nutriente importante. E quanto menos oxigênio eu tenho no solo, ou seja, né, quanto mais compactado é esse solo, olha para onde vai a eficiência da minha adubação. Olha só. Então, adianta eu ficar jogando quilos, toneladas de adubo, que não é barato, né? A gente sabe que o adubo, até hoje ele está barato, né? O adubo está num preço muito bom, um dos melhores preços históricos aí para o agricultor, né? Então, talvez já vou deixar uma dica aqui, né? Mas talvez seja um ano para o agricultor fazer uma adubação um pouco maior, talvez fazer uma correção, né? Por mais que o preço da soja do milho não está tão bom, mas a relação de troca com adubo está muito boa. Vocês concordam comigo? Bom, agora, a gente precisa de eficiência nessa adubação. Então, quanto menos oxigênio eu tenho, segundo esse trabalho do Marshall, ou seja, mais compactado, menor a eficiência de potássio e fósforo. Então, eu preciso entender como é que está esse sistema. E aí, claro, um solo descompactado, a planta tem mais acesso à água, ela explora melhor o solo, então ela vai conseguir utilizar da melhor forma esses nutrientes. Já quando a planta ela está em um solo compactado, além de ter uma baixa eficiência de absorção desses nutrientes, ela vai explorar, né, uma quantidade pequena de solo e vai ter acesso apenas aos nutrientes que estão na camada ali mais superficial. Então é importante fazer esse diagnóstico, tá? E aí como que a gente entende a estrutura física do solo pensando em resistência à penetração, que é um parâmetro para se medir. Aqui eu peguei os últimos 9 campeões de produtividade do SESB,
na região centro-oeste. As maiores produtividades de soja, tá? É quem produziu 120, 130 sacos por hectare. Pode parecer muito distante para alguns de vocês, mas tem agricultores alcançando isso. Então, os campeões do SESB, é importante a gente avaliar o solo deles, o manejo deles, porque eles estão alcançando altíssimas produtividades. Então, como que está a resistência à penetração, ou seja, né, a resistência que a raiz encontra no solo para descer a compactação nesses campeões de produtividade do Centro-Oeste? Bom, você percebe que até 40 centímetros de profundidade não tem praticamente resistência à penetração, ou seja, está menor do que 1,4, 1,6 megapascal, que está dentro aqui do aceitável. Então, acima de 1,6, por isso que eu sugiro que vocês tenham esse equipamento para fazer essa avaliação. Acima de 1,6 megapascal, nós já temos um ambiente relativamente restritivo. E para ter alta produtividade, como esse gráfico mostra, que são os 9 campeões de produtividade, é importante que a raiz consiga encontrar um ambiente fácil para ela descer. E aí, se você tiver um solo, né, a partir do diagnóstico feito com o penetrômetro, que está restritivo, que está acima de 1,6 megapascal, as plantas de cobertura, com o sistema agressivo radicular, elas podem contribuir nesse sentido, né? Agora, se você está com um solo muito compactado, ou seja, acima de 2,7, acima de 3 megapascal, aí realmente vai ter que ser feita uma intervenção mecânica, porque sem oxigênio não tem vida, né? Então, infelizmente, esse sistema ele vai ter que ser resetado. Uma outra forma de avaliar a estrutura física do solo é o DRESS, uma ferramenta da Embrapa chamada Diagnose Rápida da Estrutura do Solo. E aí isso vocês também podem fazer sem praticamente nenhum equipamento, né? É possível, a Embrapa tem cursos gratuitos disso, né? Sobre como fazer. Vocês tendo uma pá, né? Um enxadão, uma trena e uma bacia de plástico, já é possível fazer esse diagnóstico na fazenda. E aí você pega a camada de 25 centímetros e avalia como é que está a estrutura física desse solo, ou seja, você avalia como é que estão os agregados, se tem indício de compactação, se tem ali vida biológica ou não, tamanho dos agregados. E aí você, através dessa metodologia da Embrapa, dá uma nota para a qualidade estrutural desse solo. E aí você pode avaliar, junto com o penetrômetro, se essa estrutura física está indo bem. E o mais interessante ainda é que você faça essa avaliação todo ano, para ver se o manejo que você está sugerindo ao agricultor está melhorando ou piorando essa estrutura do solo, entendendo que um solo que tem uma boa estrutura, que tem uma baixa resistência de penetração e um alto índice de qualidade estrutural do solo pelo DRESS, é um solo que vai ter uma alta eficiência de adubação, tá? E um outro ponto importante, vocês estão vendo aí minha tela? Sim, estamos sim. Perfeito. Então, um outro ponto importante é a matéria orgânica do solo, tá? E aí, esse trabalho, ele pegou todos os campeões de produtividade de 2014 a 2022. Então, aqui são as áreas que produziram de 80 a 100 sacos por hectare, as áreas que produziram de 100 a 120 e as áreas que produziram de 120 a 150. E percebe-se que essas áreas de alta produtividade, vamos olhar aqui as áreas de mais de 100 sacos por hectare, na camada 0 a 20, tem pelo menos 2,5% de matéria orgânica. Na camada 0 a 10, 3% de matéria orgânica. Então, é importante que vocês tenham um manejo, acompanhem isso com o cliente, a fim de incrementar os teores de matéria orgânica do solo. E aí, claro, a CTC dos solos tropicais altamente temperizados, né, ela acompanha a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é o principal formador de CTC
nos solos tropicais. Como esse trabalho aqui do Raj mostra, né? A contribuição da matéria orgânica na CTC. Então, não tem para onde fugir, tá? Nossos solos tropicais, ponto mais importante que a gente tem que se atentar é o incremento de matéria orgânica do solo. A matéria orgânica ela vai fornecer nutrientes e ela também contribui em grande parte para a CTC do solo, né? Então, o manejo, o acompanhamento deve ser feito nesse sentido. Agora, entrando mais propriamente na fertilidade e na química, um conceito muito importante para vocês terem em mente é o mecanismo de contato íon-raiz. Então, quando vocês entendem esse conceito, vocês entendem como fazer essa adubação da melhor forma, tá? Então, são as formas que os nutrientes vão entrar dentro da planta, né? Elas são 3. É a interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Principalmente a difusão e a interceptação radicular, é preciso estar próximo da raiz, tá? Então, na difusão, acontece o transporte de um nutriente de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. E a interceptação radicular é a raiz que tem que encontrar aquele nutriente, tá? Já o fluxo de massa, ele vem junto com o fluxo da água. Então, aí pode alcançar maiores distâncias, ou seja, possivelmente nutrientes que são absorvidos principalmente por fluxo de massa, você pode fazer tranquilamente uma adubação a lanço que vai ter alta eficiência. Então, olha só, né? O nitrogênio, por exemplo, ele é praticamente todo absorvido via fluxo de massa. Já o fósforo, ele é basicamente todo absorvido via difusão. Isso não significa que o fósforo não possa ser aplicado a lanço, tá? Vários trabalhos foram feitos no Cerrado e identificaram que o fósforo, quando corrigido no sistema e quando em um sistema com alguma boa eficiência, é possível fazer a aplicação a lanço sem perder a produtividade, tá? O potássio, né, ele tem também, principalmente por difusão e fluxo de massa. O cálcio, olha só que interessante, o cálcio, boa parte da absorção do cálcio se dá por interceptação radicular. Então, por isso que a gente precisa ter cálcio em profundidade, a 20 a 40, 40 a 60, para que a raiz ela possa descer, né, para que você possa ter um perfil de solo. Então, é importante entender os mecanismos de absorção desses nutrientes no solo, tá? E um dos pontos principais que vocês têm que olhar no manejo da fertilidade é o pH, tá? Então, por que o pH ele é muito importante? Porque ele, entre outras coisas, né, ele vai influenciar a absorção dos nutrientes. Então, olha só, quando a gente tem um pH entre 6 e 7, nós temos a maior faixa de disponibilidade de potássio, cálcio e magnésio, a maior faixa de disponibilidade de fósforo, nitrogênio, enxofre, boro, selênio. Então, você percebe que a maior parte dos macronutrientes preferem essa faixa de pH. Além disso, esse trabalho aqui, bem antigo, mostra que a atividade biológica do solo, que é algo muito positivo para nós, ela é potencializada com pH próximo a 7. Então, quais são os parâmetros ideais que deve se buscar em um solo, né? O pH em cloreto de cálcio de 5,5 até 6,2 e em água de 6 a 6,7. Pensando em acidez, é importante olhar também o alumínio, tá? É importante que a gente tenha um alumínio bem baixo, né? Ou até zero, o ideal que seja zerado, porque o alumínio vai ser tóxico à raiz. Então, é importante olhar a análise do solo do agricultor, né? E tomar decisões a fim de mitigar isso aqui. E quando você faz uma calagem, por exemplo, para subir esse pH, acontece também algumas coisas que deve se prestar atenção, né? Que diminui a disponibilidade de ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel, que são os micronutrientes metálicos. E aí, possivelmente, uma aplicação via folha vai ser interessante também
nesse contexto. Bom, quais são as origens da acidez no solo? Tá? São várias. E eu mostro isso aqui para vocês porque é preciso todo ano, né, ou pelo menos a cada 2 anos, fazer a correção dessa acidez aí com calcário. Ou se tiver alguma outra rocha que possa ter algum poder de neutralização também pode ser incluída no manejo. Então, nós sabemos que a chuva ela vai acidificar. Todo lugar chove. Então, a chuva vai estar sempre acidificando esse sistema. Nós sabemos que os fertilizantes também vão acidificar, né? Então, olha aqui o potencial acidificante desses fertilizantes, né? O enxofre, amônio, sulfato, nitrato, a ureia. A gente está sempre aplicando esses adubos e está acidificando junto com a chuva. Mas, além da chuva, a exportação e lixiviação desses ânions também traz acidificação para o sistema, né? Então, quando eu produzo soja, por exemplo, né, eu estou levando embora no grão magnésio e cálcio também. E aí, quanto mais eu produzo, mais eu estou levando embora. Quando eu produzo milho, eu também da mesma forma. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Olha quantas fontes de acidificação eu já trouxe para vocês. A chuva, os adubos, a exportação da produção. E isso aqui é muito importante porque, né, o pessoal das antigas fala, bom, antigamente a gente não aplicava tanto calcário, agora está precisando de mais. É claro, antigamente fazia-se uma safra de soja e produzia pouco, né? Agora tem gente produzindo aí 5, 6 toneladas de soja, né? 12 toneladas de milho. Então a gente tem uma segunda safra, a gente produz mais na área, a gente está exportando mais esses nutrientes. Então aumentou também a acidificação do sistema. E uma coisa também que é pouco abordado é a acidificação que a FBN traz para o sistema, né? Então, quando a gente aduba o milho, né, e esse milho absorve o nitrato que está no solo, quando a gente aduba com nitrogênio, e o milho absorve esse nitrato, bom, quando entra o nitrato na planta, a planta tem que soltar OH- no sistema, ou seja, ela, de certa forma, alcaliniza também um pouco aquele meio e diminui essa acidificação do solo. Já a FBN, durante o processo de entregar nitrogênio para a planta de soja, a fixação biológica de nitrogênio, a planta de soja acaba liberando H+ no sistema, o que vai aumentar a acidificação. Então, esse é mais um ponto de acidificação para o sistema, né? E aí aqui, por exemplo, esse trabalho feito pelo João Dantas, ele mostra que a acidificação da soja no sistema produtivo ela é até maior do que a do milho, porque o milho, quando vai absorvendo nitrogênio, vai liberando também OH no sistema, OH-, né? E isso vai diminuir essa intensidade de acidificação. Então, chega-se num ponto de que apenas com uma produção de milho de 7 toneladas por hectare e de soja de 4 toneladas por hectare, nós temos aí todo ano uma necessidade de quase 1,5 tonelada de calcário para pagar esse imposto biológico de acidificação. Então, olha só, teoricamente, né, a partir de um solo que já está corrigido, quando você produz soja e milho, você gera uma necessidade de 1,4, 1,5 toneladas de calcário hectare ano. Então, é importante levar isso em consideração. E aí, esse trabalho mostra justamente aqui um solo com leguminosas, esse pretinho aqui, e esse aqui, um solo sem leguminosas. E o solo com leguminosas acabou baixando o pH devido a essa FBN e devido a colocar H+ no sistema. Então, professor, pode falar. Me permita uma interrupção aí, respeitosa. Estou vendo Claro. que a aula, nossa, está me dando saudade das aulas do Dr. Paulo Hernani na minha cadeira de fertilidade do solo 1 e 2 da faculdade. Está muito gostoso mesmo.
Eu só gostaria de fazer uma inserção, perguntar aí, pessoal, no chat mesmo, conforme vai andando a sua palestra, para colocar para todo mundo, para eu saber o direcionamento dos próximos Uniproduces aí, quem tem capacidade, está preparado para interpretar uma análise de solo e fazer uma recomendação de calagem e adubação de base. Só isso. Só para eu entender e poder direcionar as próximas aulas aí, eu acho importante, se puder no chat todo mundo colocar um joinha, sim ou não, sim, eu estou pronto, ou não estou pronto para fazer essa interpretação. Aí eu e a Andressa já sabemos o direcionamento para os próximos, né? Porque é uma matéria que fica esquecida, um assunto que fica esquecido, para muitos é normal que a gente pegue uma análise de solo e se sinta amedrontado, né? Então, para isso, está aqui a Uniproduce para poder amparar todo mundo tecnicamente e prepará-los para ir para o campo. Apenas essa sugestão. Por favor, coloquem no WhatsApp, no Communicator aqui, um joia, sim, não, estou pronto ou não estou pronto, tá bom? Desculpa a interrupção aí, professor. Obrigado, pessoal. Que isso, fica à vontade, obrigado aí pela contribuição, tá bom? Se sentir necessidade, podem ficar à vontade. Bom, então, nós queremos, né, buscar uma alta produtividade. E para isso, é importante avaliar o que as maiores produtividades de soja que já foram alcançadas no Brasil estão fazendo e como é que está o solo desses campeões, né? E aí corrobora com aquilo que eu trouxe anteriormente, né? Então aqui são os últimos 9 campeões de produtividade de soja a nível nacional. E percebe-se que, novamente, né? Aqui o pH em cloreto de cálcio e a gente pode tirar esse que está com pH maior, tira esses dois que estão com pH menor, a gente observa, né? Que é de 5 a 5,8, de 5 a 6 na camada 0 a 20, né? Então são solos aí que tem um pH adequado. E é importante isso para que a gente tenha alta produtividade. E aqui uma outra informação, um outro dado que eu peguei, dos últimos 9 campeões de produtividade de soja do Sudeste, é justamente aquele ponto, né, do alumínio. Então, é importante vocês avaliarem na análise de solo dos clientes de vocês se tem alumínio ou não, né? Porque esse alumínio, como essa imagem mostra, ele acaba sendo tóxico às raízes. E aí você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento radicular, consequentemente uma boa produtividade. Isso precisa ser corrigido, né, com calcário ou em profundidade com gesso, para que vocês consigam ajudar o agricultor a ter uma alta produtividade, tá? Pensando aqui no manejo da fertilidade, outro ponto importante para os senhores observarem, os senhores e as senhoras, na análise de solo, são os teores de cálcio, magnésio e V%. O magnésio, ele torna-se cada vez mais importante para nós, devido a uma das características dele, que é aumentar a termotolerância das plantas. Eu sei que muitos de vocês atuam em regiões que fica muito quente, né, em alguns momentos do ano, e as plantas sentem. Agora, plantas bem nutridas com magnésio, conforme essa foto aqui, esse trabalho mostra, então aqui plantas com 25 graus e 35 graus, plantas de milho, né? E plantas bem nutridas com magnésio, elas sentem muito menos. Por quê? O magnésio, ele é o átomo central da molécula da clorofila. Então ele vai pegar essa energia luminosa, vai transformar em energia química, diminui a temperatura do dossel. E além disso, o magnésio, ele atua no transporte, né, desses fotoassimilados na planta para partes mais novas, ou seja, para o desenvolvimento radicular também. Então, visto isso, é importante analisar se, primeiro, os agricultores têm um nível crítico atendido, ou seja, abaixo do nível crítico de cálcio, magnésio, a produtividade já está sendo penalizada. E também o V%. Então é importante buscar V% acima de 60%, é importante buscar pelo menos um cálcio acima de 3 centimol carga por decímetro cúbico, magnésio acima de 1,2. A partir daí, né, que o nível crítico está atendido, isso é o básico para uma produtividade boa, né, é preciso avaliar isso, e se não estiver sendo atendido, é importante fazer a calagem, muito importante. Os teores, né, desejados no solo são aqueles comparados a
a CTC. Então, o primeiro ponto é ter o nível atendido no solo, nível crítico. Depois, você chegar em teores desejados. Então, 50% a 70% de cálcio na CTC, 20% a 25% de magnésio na CTC, um V% próximo a 80%. Então, essas são as características de solos de alta produtividade. Aqui, novamente, né, os 9 campeões de produtividade do SESB. Então, observa-se que o V% aqui na camada de 0 a 20, entre 65% a 75%, 80%. Então, isso aqui, a maioria dos solos produtivos tem esse V% elevado. E aí, se o V% está baixo, provavelmente é um grande limitante de produtividade, e aí é preciso fazer a calagem, tá? Então, aqui esse trabalho mostra um ponto muito importante, que as áreas de alto teto produtivo, acima de 100 sacos, além de ter um V% alto na camada mais superficial, né, acima de 60, tem um V% interessante aqui na camada 20 a 40, 40 a 60. Então, tem sido feito o uso de gesso, né, para que você tenha aí cálcio e magnésio em profundidade. E qual que vai ser a grande diferença disso? Bom, esse trabalho aqui do João Dantas mostra, né? Aqui em Piracicaba, uma lavoura de 60 sacos de soja, onde o V% mais alto apenas na camada mais superficial. Então, vocês percebem que as raízes ficaram aqui. Já de 40 a 60, o V% estava de 18%, muito baixo. As raízes não desceram. Já uma lavoura em Goiatuba de 90 sacos, onde o V% da camada 40 a 80 centímetros estava em 46%, ou seja, tinha mais cálcio, magnésio em profundidade, e vocês conseguem observar a raiz crescendo mais ali. Esse foi o diferencial para uma produtividade de 30 sacos maior. E esse é um diferencial para construir ambientes resilientes, né? Então, conforme você vai descendo a camada do solo, você vai encontrando mais água. Agora, se a tua raiz fica só aqui em cima, quando dá aí um veranico curto, a lavoura acaba já sentindo, né? Então, novamente, né? Vocês podem pegar nos manuais para trabalhar a fertilidade, aqueles níveis críticos, mas eu acho um conhecimento moderno, né? Atualizado, são os campeões do SESB, né? Porque isso é algo dinâmico, vai mudando, né? Vai se atualizando. E os campeões de 2015 a 2022, eles têm características, né? Vamos olhar as áreas acima de 100 sacos. Característica de um cálcio acima de 30 na camada 0 a 20 e um magnésio acima de 12, 13 na camada 0 a 20. Então é isso aqui que a gente tem que buscar caso a gente queira aí alta produtividade, tá? E aí, conforme eu adiantei para vocês, o gesso, né, ele vai ajudar nessa construção da camada mais profunda, né? Ele vai ajudar a descer esse cálcio, vai ajudar a descer também o enxofre, ele fornece enxofre, né? E aí, esse trabalho aqui mostra, né, uma planta de milho que foi utilizado o gesso. Então, o gesso ele deve ter bastante atenção para ele, gesso, calagem, né? Porque são produtos que vão entregar rentabilidade para o agricultor. E aí, quando você tem a aplicação de gesso, você tem uma eficiência para usar a água do sistema muito maior, porque a raiz ela tem possibilidade aí de descer, né? Então, aqui esse trabalho mostra também, quando você não utiliza o gesso, a profundidade de raiz ela fica mais superficial. Então, quais são as funções do gesso, né? Levar, sim, o cálcio para camadas mais profundas, neutralizar o alumínio em camadas profundas e fornecer o enxofre. Ele é um bom fornecimento de enxofre. Tem algumas formas para você calcular essa gessagem, né? Tem aquelas mais tradicionais, né, que é 50 vezes argila ou 60 vezes argila, e tem esse novo método que foi publicado pelo Carlos Guimarães no Agronomy Journal em 2018, que tem uma correlação aí um pouco maior com produtividade. É um método um pouquinho mais sofisticado, né? Então, quando aplicar o gesso, né? Tem o que os manuais dizem, né? Mas, de certa forma, é algo que precisa estar
sempre sendo pensado no manejo, né? Então, ou todo ano, ou a cada 2 anos, é importante utilizar o gesso. Mas principalmente quando você tem aí alumínio na camada 20 a 40, isso precisa ser corrigido, tá? Ou quando você tem baixos teores de enxofre, ou também baixos teores de cálcio nas camadas mais profundas. E aí, esses são os métodos que podem ser utilizados, como já mostrei para vocês. Eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Então, vocês vão ter acesso a essas fórmulas também. Agora, olhando para potássio, da mesma forma, todos os nutrientes, né, os macro e micronutrientes, é importante vocês olharem primeiro o nível crítico, que está sendo atendido no solo, e aí pensando em potássio, né, o nível crítico é acima de 0,3 centimol/carga por decímetro cúbico, e os teores desejados de 4 a 5% da CTC. Aí você constrói um potássio no seu sistema e ele não é mais um deletério da tua produtividade. Na verdade, ele vai te ajudar a produzir mais. E nas áreas de SESB, acima de 100 sacos, nós temos aí potássio a pelo menos 3 milimol por decímetro cúbico. Tá? Então é isso que a gente tem que buscar nos nossos solos aí na camada 0 a 20. Agora, eu separei esse ponto aqui, muito importante para vocês levarem na construção do manejo do sistema soja-milho. Então, eu vejo muitas áreas que não está com um potássio ainda muito bom, é um desafio em muitas áreas esse potássio, e aí é feita uma adubação que não é adequada ou com baixos teores de potássio para a cultura do milho. Mas o milho, ele tem uma característica que ele exporta pouco potássio, ou seja, ele leva pouco potássio no grão, mas ele extrai muito potássio, ou seja, ele precisa de muito potássio para formar essa planta. E boa parte do potássio vai ficar na palhada. Mas por que vocês precisam se atentar a isso? Porque muitas lavouras de milho, ela tem a sua produtividade limitada por falta de potássio. Acompanha o raciocínio aqui. Então é feita uma adubação, né, com potássio ali na cultura do milho, 150 kg de K2O. E aí você tem os parâmetros de potássio no solo. Mas quando a gente chega ali para R2, R3, essa planta de milho está extraindo bastante. E aí depois ela vai exportar pouco e grande parte vai ficar na palhada, vai chover e aquele potássio vai voltar para o sistema. Mas, se vocês não tiverem os parâmetros mínimos atendidos no solo, quando a planta de milho estiver aqui em R2, R3, com uma alta demanda, uma extração grande de potássio, pode limitar a produtividade aí. Então, é muito comum lavouras de milho com a produtividade limitada por falta de potássio, justamente em solos que não se atende esse nível crítico aqui, tá? É importante ter até um pouquinho mais do que isso aqui, parâmetros próximos desse aqui do SESB, para que não corra esse risco, né, de faltar o nitrogênio durante o potássio durante o ciclo do milho. Olhando para fósforo também, existem extratores, né, Melich e resina. Os estudos mostram que resina é um pouco superior a Melich na questão de entregar uma maior acurácia, mas, novamente, esses teores altos são... O que ele significa, né? Significa que o seu sistema tem 100% de rendimento relativo, ou seja, você não está perdendo produtividade por falta de fósforo. Então, pensando em solos argilosos acima de 18 miligramas por decímetro cúbico, solos, isso em Melich, arenosa acima de 40, em resina acima de 35, tá? E aí aqui, novamente, os campeões de produtividade de soja, percebe-se que eles têm fósforo e resina acima de 40. Então, isso é um bom parâmetro para se buscar de fósforo no solo acima de 40, para que tenha alta produtividade, né? Então, aqui vocês percebem que os campeões de produtividade têm essa característica, e é isso aí que vocês têm que buscar nos solos dos clientes de vocês, né? Se ainda não tem o teor construído, fazer uma correção e depois trabalhar apenas com a manutenção. Agora, o fósforo, ele não é manejado apenas aplicando o adubo, né? O fósforo é um nutriente complexo
e você pode manejar ele muito bem, com muito mais eficiência, se você levar em consideração todo o sistema para otimizar esse fósforo, né? Então, como foi dito anteriormente, quando você faz uma calagem, você aumenta a eficiência desse fósforo. Em solos pobres de fósforo, é importante utilizar fósforo para construir essa fertilidade, e fosfatos reativos podem ser uma solução. Aplicação, né, anual de adubos fosfatados, não incorporar esse fósforo em profundidade, aumentar a matéria orgânica do solo, porque essa matéria orgânica vai proteger esse fósforo da fixação, vai aumentar a eficiência desse fósforo no sistema. Fazer rotação de culturas, como esse trabalho mostra, né? Aqui, integração lavoura-pecuária, onde a eficiência do fósforo ela é bem mais alta, né? O plantio direto já está comprovado que aumenta a eficiência do fósforo, quando você também estimula as micorrizas do sistema. Então, é um manejo bem complexo. Os nossos clientes, por exemplo, nós já conseguimos aí estabelecer bons parâmetros de fósforo, adubações racionais aí e com altas produtividades, tá? Aqui o enxofre, novamente, a gente precisa ter sempre em mente, tá? Geralmente, quando se aplica o gesso, esse enxofre desce rápido e a gente tem camada 20 a 40 corrigida, mas camada 0 a 20 não. Então, é importante aplicações recorrentes de enxofre, pode ser o pastilhado, pode ser via também o gesso, mas a fim de ter também enxofre nas camadas mais superficiais para esse bom desenvolvimento radicular, tá? Quais parâmetros de enxofre são bons? Aqui os campeões de produtividade, novamente, acima de 15 aí, miligramas por decímetro cúbico, de 0 a 20, são bons parâmetros. E pensando em milho, né, principalmente, esse enxofre ele vai contribuir também para uma maior qualidade biológica, maior valor biológico para o milho. Então, esse trabalho do Malavolta mostra que quando você utiliza o enxofre no milho, você também aumenta a eficiência do nitrogênio. Então, é importante sempre aplicar pelo menos aí 30 quilos de enxofre no milho. É importante aplicar também enxofre na soja. Então, ter o enxofre no seu sistema produtivo, ele vai ser muito importante. Na soja, o enxofre vai ser importante para a fixação biológica do nitrogênio, e no milho para o nitrogênio, né? Para o incremento de nitrogênio. Então, quanto mais você tiver enxofre, mais você vai ter eficiência de nitrogênio, e no milho um maior valor biológico, né? Então, resumindo, aqui é um perfil químico de um campeão de produtividade. Vocês conseguem acessar o manejo do solo dos campeões de produtividade no site do SESB. Sugiro que vocês baixem lá esses cases, que vocês estudem esses cases, vão ser importantes, né? E tudo aquilo que a gente discutiu aqui hoje, vocês podem observar que são solos que têm essas características químicas, né? Então não tem muito para onde fugir. Existem os parâmetros que estão entregando alta produtividade, e quanto mais vocês conseguirem aproximar o solo dos clientes de vocês nesses solos campeões, mais vocês vão conseguir ajudar eles a produzirem mais, né? E aí também é importante olhar os micronutrientes. Eles têm os teores desejados, mínimos no solo, né? Então, a gente percebe um nutriente que entrega bastante rentabilidade ao boro. Então, observar se o boro está pelo menos a 1 miligrama por decímetro cúbico. Um sintoma de deficiência de boro é esse zíper que dá aqui no milho. E aí, se não, é importante fazer a construção desse boro via o Lexita, por exemplo, fornecimento para a soja via octaborato, né? E a dinâmica desses micronutrientes no solo ela é muito complexa. Então, você pode até ter alguns parâmetros adequados de manganês, de boro, de zinco, mas às vezes a planta não está acessando, né? Então, por isso é importante ter um bom manejo via folha, para que vocês consigam levar esses micronutrientes e fornecer todos os nutrientes que a planta precisa, né? Esse trabalho aqui ele mostra justamente isso. Então, nesse solo o teor de zinco estava adequado, mas quando aplicou esse zinco via folha, aumentou a produtividade do milho. Então, isso aqui mata quem diz que se eu tenho micro no solo, significa que ele está na planta.
Na verdade, não, né? Então é importante que vocês façam um bom manejo via folha, parcelado, de um complexo de micronutrientes. E, pensando em milho principalmente, olhar também o molibdênio, que o molibdênio vai aumentar a eficiência do nitrogênio, porque ele atua na nitrato redutase. E também para soja, para milho, olhar muito para o boro. Os nossos clientes estão tendo excelentes resultados com boro. O boro, ele também auxilia no manejo integrado de doenças, ele diminui a intensidade de pulgão, por exemplo, porque ele forma a membrana, né, mais rígida, e a planta ela deixa escapar menos substâncias ali no interstício celular. Então, como que eu manejo o boro? A gente gosta muito de utilizar o Lexita na construção do boro, solos muito arenosos, cuidar um pouco para não dar fito, né? Então, se o solo tiver 15% de argila, né, tomar cuidado, utilizar aí, no máximo 1 quilo de boro, tá? Então, a gente, de maneira geral, utiliza o boro via o Lexita, 2, 3 quilos por ano. Quanto o solo mais argiloso, mais a gente consegue botar no solo. E também a gente faz aplicação via folha, pensando aí em soja, por exemplo, em milho, de 200 a 300 gramas durante o ciclo, né? Aplicado ao longo do ciclo parcelado. Esse é um bom manejo de boro e ele entrega rentabilidade por diversos motivos, né? O boro, ele aumenta a eficiência das enzimas antioxidantes, que conferem à planta mais capacidade de enfrentar estresse. E também a soja, por exemplo, até V4 é o momento que ela cresce mais raiz. E aí, quando ela tem boro no sistema, ela consegue botar mais raiz. Isso vai trazer para ela uma maior resiliência ao longo do ciclo produtivo e mais produtividade. Então, em algumas situações é interessante também a aplicação de boro mais solúvel, via ácido bórico ou octaborato, que pode ser utilizado na dessecação, por exemplo, aí da cultura. Então, para finalizar, dentro do manejo de adubação e de fertilidade, é importante entender se aquele nutriente ele já está no nível crítico. Se não, é importante se fazer uma correção. E a partir do momento que já estabeleceu aquele ambiente produtivo corrigido, e aí você pode utilizar a estratégia de adubar apenas com a exportação, que é aquilo que a cultura vai levar embora. E aí você precisa entender, por exemplo, eu vou usar o exemplo do potássio, né? Quanto que você quer produzir, e aí milho. O agricultor quer produzir naquele ano 150 sacos de milho. Então, é só fazer 150 vezes 0,35, que é o quanto que vai exportar, e aí você chega em quilos de K2O, e aí você soma com que a soja. O agricultor quer produzir 80 sacos de soja, por exemplo. 80 vezes 1,4. Você soma, vai dar uns 180 quilos de K2O, que é o que a planta vai exportar, levar embora. Então, é aquilo que você precisa entregar no sistema produtivo para, pelo menos, manter aquele nível de fertilidade. Por exemplo, na região de Goiás, está sendo muito utilizado a adubação de sistema, onde aplica todo o adubo na soja. É possível fazer isso, mas alguns trabalhos mostram que a melhor retorno em rentabilidade é quando você divide essa adubação, põe pelo menos um pouco aí no milho, pensando em fósforo e potássio. O nitrogênio, obviamente, precisa ser aplicado aí no milho, tá? Então, vocês vão ter acesso a essa tabela, que é o compilado de vários autores, trabalhos recentes, e já está bem mastigadinho aqui. Então, é só perguntar para o agricultor quanto ele quer produzir, né, no sistema produtivo. Vocês já vão ter acesso à extração, que é o que a planta precisa, e a exportação, que é o que ela leva embora. Se o solo está corrigido, você pode até fazer uma adubação pensando só em exportação. Se ainda não está corrigido, é preciso pensar em extração e é preciso também pensar em correção do solo, tá? É preciso olhar todos os nutrientes, porque se um faltar, que seja o zinco, vai limitar a produtividade, segundo a lei do mínimo, e também plantas bem equilibradas, né? Então, você não precisa ter teores elevadíssimos no solo, mas dentro de uma faixa ideal, e plantas bem equilibradas nutricionalmente são menos acessíveis aí a pragas e doenças, tá bom?
Muito obrigado, senhores e senhoras, e fico aqui à disposição para maiores dúvidas, esclarecimentos. Beleza? Perfeito, Augusto. Uma aula sensacional. Anderson, está com a mão levantada, fique à vontade. O Anderson, que é o nosso gerente nacional de vendas. Professor, obrigado. Essa professor, que aula magnífica. Como eu já falei antes, nossa, é bom sempre relembrar. Eu estou longe das cadeiras da escola e é sempre muito bom lembrar os ensinamentos, mas eu devo reforçar aqui uma dúvida. A nossa prática aqui desse time que está aqui presente é muito mais comercial do que técnica. É natural que seja assim, né? Somos todos comerciais, por isso, o seu convite para nos fortalecer também no embasamento técnico, né? E fazer boas recomendações. Porém, o que é mandatório, de forma geral, em todo o cenário brasileiro, é o preço da commodity versus, como o senhor já comentou, a relação de preço. O preço das commodities é mandatório para definir o nível de investimento nas lavouras, de norte a sul do país. Então, nesse caso, o produtor geralmente tem uma fórmula de bolo, 350 quilos de 4,28,14, ou alguma fórmula nesse sentido, mais 100 quilos de cloreto, e as perfumarias, como chamam eles vão analisando conforme o mercado vai andando e o preço vai reagindo. Se fosse para fazer um ano difícil de adubação, de crédito restrito e dinheiro curto, qual seria o nutriente, qual seria a recomendação de adubação que o senhor recomenda aí? Qual seria o nutriente menos priorizado? Qual seriam algumas fórmulas sugeridas para poder baratear o investimento sem comprometer tanto a produtividade? Tira tanto no potássio e faz em cobertura, faz uma fórmula, faz sem base, apenas cobertura. Uma dica muito mais voltada para o comercial e para a realidade para nós aí, por favor, professor. Obrigado, Anderson. Uma boa pergunta. Tá? Então, vamos lá. Pensando em custo, né, levar o melhor custo-benefício para o agricultor, quase sempre, quando vocês recomendarem uma calagem e uma gessagem, vocês vão estar entregando isso. Então, tem alguns trabalhos, que eu até poderia ter trago aqui, que mostra que quando você faz uma calagem, você aumenta a eficiência da adubação. Então, vários trabalhos mostram, né, que você vai fazendo calagem, aumenta a eficiência da adubação e o adubo ele é mais caro do que a calagem. Então, é isso que vai conferir para o sistema eficiência. Tá? É importante e calcário e gesso gesso tentando, mas calcário é barato, né? Então, isso é o principal ponto, tá? Agora, a partir disso, uma coisa que também é muito barata, o agricultor não faz, ou faz pouco, são as análises de solo para tomar decisão. Então, quando você observar o teu solo ali e o teu sistema, os nossos clientes, por exemplo, muitos deles a gente já consegue, se for necessário, reduzir o fósforo, porque são ambientes de plantio direto já estabelecido há algum tempo. Então, se vocês têm aí algum cliente que tem um plantio direto bem estabelecido há algum tempo, que tem um bom teor de fósforo no solo, então aí é possível pensar em redução de fósforo nesse sistema, sem penalizar a produtividade, tá? Da mesma forma, o potássio, né? Então, é importante essa análise olhando para a análise de solo, né? E aí você consegue identificar onde você vai conseguir reduzir. O nutriente que eu não reduziria pelo o que ele traz de ROI é o boro. Então, o agricultor ele pode pensar em querer tirar o boro dessa jogada aí. Mas se ele aplica, eu não sei qual produto vocês têm, né? Mas acredito que vocês devem ter bons produtos aí. Octaborato. A base, o octaborato, né? Que é um excelente produto. O agricultor vai ter ROI, né? Então ele vai investir R$1, vamos dizer assim, e ele vai ganhar 5. Então ele precisa utilizar e fazer esse manejo. Outra coisa que, pensando em custo-benefício, utilizar as bactérias para entregar nitrogênio. Então, eu imagino que vocês devem ter o azospirilo e talvez até outras bactérias que entregam nutrientes. Então, elas são muito baratas se você for botar o ponto de nutriente. O azospirilo, pensando em 20, 30, 40 quilos de N, e aí, quanto que custaria para fornecer isso via ureia? Seria bem mais caro. Então, é uma excelente ferramenta para custo-benefício. Então, vamos lá, resumindo. Calcário e gesso vai trazer eficiência para adubação. Isso reduz custo. Quanto tempo antes do plantio? É importante que isso seja feito todo ano. O calcário, os trabalhos mostram que
durante 3 meses ele reage, mas esse trabalho ele foi feito em solo e capacidade de campo. Então, na verdade, demora até mais para fazer toda essa reação. Então, por isso tem que ser algo que todo ano, no máximo a cada 2 anos, né, dentro do operacional da fazenda. E aí, como eu trouxe aqui, o solo está sempre acidificando. E esse calcário está ali, ele tem uma reação lenta. Então, sempre aplicando esse calcário vai trazer eficiência para a adubação. Tá? Então, calcário e gesso, entender o ambiente produtivo, se tem um plantio direto bem estabelecido, bons teores de fósforo, é um nutriente que eu tenho experiência de redução sem muito impacto, desde que esteja construído no solo e você tenha um ambiente já eficiente, um plantio direto estabelecido, tá? Olhar a análise do solo, aqueles nutrientes que eu tenho acima do nível crítico, que estão com um nível bom, a gente pode reduzir também, tá? E utilizar as bactérias para fornecimento de nutrientes, como, por exemplo, o azospirilo. E não abdicar do boro no sistema soja-milho, porque ele entrega muito ROI. Tá? Acho que essas são as estratégias focando em custo-benefício, Anderson. Foi na veia, professor, obrigado. Foi na veia, no olho da mosca. Obrigado, Anderson. Seguindo com as perguntas, Augusto, o Rogério, ele mandou algumas perguntas aqui para a gente, tá? Augusto, como você vê as fontes de boro pós-calagem e plantio? Quais as fontes você recomendaria pós-calagem entre as que você mencionou? Ele colocou aqui também. Também, o que você me diz das fontes de fertilizante pós-calagem? Tiraria as fontes como super simples no plantio pós-calagem? Então, vamos lá, vamos pela primeira aqui. A fonte de boro que a gente utiliza na maior parte dos nossos clientes é o Lexita. Octaborato, né, professor? Não, mas o octaborato, ele é uma excelente fonte e a gente utiliza em conjunto. O octaborato e o Lexita. Os trabalhos mostram que o melhor resultado é o octaborato com o Lexita. Porque o octaborato ele vai ter esse fornecimento mais rápido, muito importante para o desenvolvimento inicial da soja, né? E para crescimento de raiz, e a Lexita vai formar essa fertilidade no solo, né? Então, o octaborato junto com o Lexita é o melhor manejo possível para boro, tá? E aí, claro, também via folha. Os trabalhos mostram que por mais que você aduba no solo, adubar via folha também responde. O mais importante é adubar via solo. Ele entrega mais rentabilidade. Às vezes, 6, 7, 8 sacos por hectare uma adubação via solo. Mas a adubação via folha entrega 2, 3 sacos. Então é importante sempre ter o boro via folha na soja e no milho. Pelo menos 2 aplicações em soja, 2 aplicações em milho. Tá? Entrega rentabilidade. A segunda pergunta sobre o super simples, pós-calagem, o super simples ele vai ter cálcio, né? Então, já vai ter levando uma alta quantidade de cálcio via calagem, ele pode ser trocado por uma outra fonte sem cálcio, né? Mas vai depender também do comercial, né? Às vezes, infelizmente, às vezes vai ter que fazer aplicação mesmo. Mas não seria o ideal, porque você já vai estar levando uma alta concentração de cálcio aí, né? Via calagem. Perfeito. O Leomar estava com a mão erguida. Leomar, quer fazer sua pergunta? Fica à vontade. Sim, eu queria ver com o professor, assim, a questão do pasto degradado. Eu estou com uma propriedade de um senhor ali, ele pediu para a gente fazer um trabalho certo. Ele quer recuperar a pastagem dele, fazer a correção, até coletei a amostra de solo para estar no laboratório para vir agora. Aí ele quer plantar milho, entendeu? Pensando em milho e na reforma do pasto dele. Então ele quer rodar a área dele tudo, vai fazer o suprimento de umas 50 hectares agora. Aí ele quer plantar o milho, o safra e o safrinha, e depois partir para outra área, né? Eu queria saber, assim, uma recomendação, assim, para fazer o trem bem feito, né? Fazer aquele, para ele ficar satisfeito, que a gente vai estar usando os produtos da Produce aí, que são os milhos, fazer toda a recomendação pela Produce, entendeu? Legal. Então é importante que você faça uma boa calagem, Leomar. Já faça uma correção aí, se necessário, aí de fósforo também, de potássio. Tem que ver o que a análise do solo vai pedir, né? Sim. Mas fazer uma boa correção para esse plantio do milho. E aí eu sugiro, né? Eu não gosto muito de... às vezes acontece, tem cliente que infelizmente faz isso.
vai milho em cima de milho, não é tão legal para o sistema, né? Mas infelizmente aí tem áreas que acaba fazendo. Mas é fazer uma boa correção, Leomar. Uma boa correção do solo, não economizar no calcário, né? Fazer uma gessagem também, se necessário. Até inclusive assim, usa aqui o calcário dolomítico, né? O pessoal Isso faz aí. a concentração assim. Aí o calcítico, né? Fala, não vou levar o ponto de calcítico para poder, de dolomítico para poder compensar o outro. Ou consigo usar os dois no início, assim. Geralmente é melhor usar o dolomítico, tá? Dolomítico, Porque né? a maioria dos nossos solos está precisando de magnésio. Uhum. Tá? Então, utilizar o dolomítico, na maioria das vezes, vai ser melhor. Tá. Não, beleza. Beleza. Seguimos então com as perguntas. César, fica à vontade. Bom dia, professor, tudo bom? Questão Bom assim, dia. está percebendo aqui na minha região, principalmente, o solo é muito argiloso. A questão da compactação, como é que pode, talvez calcário, o pessoal esteja corrigindo tudo certinho ali, plantio direto também, mais de 10 anos, só a questão do solo muito compacto, qualquer veranico aí, cai a produção, a planta realmente sente, ela não consegue pôr raiz, como é que ele vai poder, digamos assim, corrigir esse problema aí? Qual seria a melhor forma, ou mecânica, ou o que, para corrigir essa questão do solo compactado? César, é preciso fazer o diagnóstico em 3 etapas. Então, primeiro você, em capacidade de campo, faz o penetrômetro para entender se está acima de 2,8, acima de 3 megapascal em profundidade, e entender onde está essa compactação. Depois, fazer o diagnóstico da estrutura rápida do solo, né, do DRESS, e aí entender a camada de 25 centímetros, como é que está a estrutura do solo. E terceiro, ver raiz, né, ver como é que está o desenvolvimento radicular. E a partir disso, e entre outras coisas da fazenda, né, operacional, investimento, entender se é o momento de fazer um revolvimento do solo ou não. Ou se for uma compactação menos severa, né, se observar que as raízes estão conseguindo até descer e que a resistência à penetração está menor do que 3, e aí é possível fazer isso com plantas, né, que é o mais adequado. Então, primeiro precisa fazer esse diagnóstico, entender o ambiente produtivo, se for necessário, fazer realmente esse revolvimento. Depois de fazer o revolvimento, estabelecer algumas plantas estruturantes, né? Pode ser, por exemplo, uma braquiária, para restabelecer a estrutura e ter um manejo a fim de tentar não compactar de novo, né? Ou diminuir a intensidade dessa compactação, porque o compactar vai compactar, né? Mas diminuir a intensidade dessa compactação para que diminua a necessidade de revolvimento, né? Toda vez que você revolve o solo, você está perdendo carbono. E aí isso acaba virando um ciclo vicioso, onde você perde carbono, perde a estrutura do solo, aí ele compacta mais, e aí fica virando uma bola de neve. Qual que é a região, César? Que região que é fria ou quente? Que é a região Campos Novos, é fria, inverno é frio. Minha terra natal, entendi. É. Eu tenho visto bons resultados aí, o nosso regional tem feito um excelente trabalho com esse nosso mix de cobertura. Então, fazer uma adubação verde de inverno com nabo, com gramíneas, além de uma reciclagem de nutrientes, um resultado muito bom de descompactação do solo, concorda, professor? Perfeitamente. Nabo é uma excelente planta para isso. Os mix, eles realmente entregam excelentes resultados nesse sentido e pode resolver o problema ou diminuir esse problema e possibilitar com que as plantas produzam mais, né? Então, um excelente ponto aí, Anderson. Fica a recomendação aí para fazer esse diagnóstico e investir em planta de cobertura. O que eu acho estranho, a região aqui, ela é uma região muito produtiva, principalmente soja, né? O pessoal não consegue atingir mais que 70, 80 sacos por hectare. E esse ano, por exemplo, teve no começo muita chuva. Depois pegou uns 20 dias de sol aí e derrubou a produção, 50, 40, 50 sacos por hectare. Muito fácil, eles perdem a produtividade muito fácil.
E eu acredito que deva ser um problema de manejo aí nesse solo aí, que eles não estão levando em consideração algum detalhe aí. Uma coisa também que queria ver a tua opinião sobre o cobre, usar o cobre e qual a hora certa de aplicar a quantidade para a produção de soja, principalmente. Legal. O cobre, ele tem uma importância grande para o manejo de doenças, né? Ele ativa a defesa natural da planta. Então, ali, existem alguns produtos que têm cobre, né? A dose dele não dá para ser muito alta, mas o cobre, ele participa, por exemplo, do receptor do ácido salicílico na planta, que é o hormônio que participa do metabolismo secundário de defesa da planta. Né? Então, eu gosto de cobre nesse sentido, de manejo via folha. Então, ali, uma aplicação em R2 de um produto que tenha cobre, pensando em defesa, é uma excelente estratégia, César. Eu não sei se vocês têm algum foliar nesse sentido. Tem. Sobre a base de cobre tem. Não lembro o nome agora, mas eu já vi no portfólio, sim. E aí vale a pena avaliar com o agricultor, né? Então, onde utilizou, possivelmente você vai encontrar um bastino mais saudável, né? E aí, fazer essa avaliação, acho que seria legal. Ô César, eu estou colocando no chat aqui o regional de Santa Catarina também. Ele tem doutorado, ele conhece muito bem a região de Campos Novos, eu confio nele, e se você estiver disposto, acesse ele, que ele vai poder ajudar bastante. Ele conhece Campos Novos, conhece de solo, conhece de fisiologia de planta, e ele vai poder te ajudar certamente. Sim, Anderson, até inclusive semana passada a gente andou fazendo umas reuniões aí em Campos Novos com ele junto, pessoal da Ingenut também, estamos trabalhando aí. Uhum. Perfeito, conta com a gente, cara. Perfeito, então, pessoal, encerramos por hoje, então, nossa Uniproduce, né? Agradecemos aí o Augusto pela excelente aula, ela vai ficar gravada, eu também vou disponibilizar provavelmente à tarde para vocês a apresentação do Augusto, aí se surgir alguma dúvida nesse período, vocês podem me acionar e a gente faz o direcionamento aí com o professor, tá? Obrigada, Augusto, obrigada a todo mundo, e nos encontramos novamente na quinta-feira. Obrigado, fiquem com Deus.